Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos novos deputados, em especial às deputadas e servidoras desta casa. Congratulá-las pela passagem no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Cumprimento aqui a deputada Andréa Rezende, doutora Cleide, deputada Daniela Tema, deputada doutora Thaisa, deputada doutora Helena Duailib e deputada Mical Damasceno. Senhoras e senhores, dizem que a vida é feita de escolhas. E quando escolhi ser médico, médico do Sistema Único de Saúde, eu nunca imaginei que isso fosse me levar algum dia a chegar aqui nesta casa. Porém, tivemos a oportunidade de sermos escolhidos pelo povo para representá-lo. Para mim, isso é uma honra, mas, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Muitas vezes, os papéis de médico e de deputado, eles se confundem. Mas, hoje, eu peço a licença de vocês para falar muito mais como médico do que como parlamentar. A Torá nos ensina que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E nos meus 15 anos como médico, eu já tive de fazer muitas escolhas. Mas cada homem e mulher que se torna pai e mãe, sabe que a única coisa que não é negociável, onde não há espaço para a gente fazer escolhas, é quando temos que salvar a vida de um filho. Como político, da mesma forma, eu acredito que cada um de nós tem a obrigação de fazer o seu melhor, para que toda criança tenha a chance de ter sua vida preservada e, mais do que isso, tenha dignidade durante todo o seu atendimento. Eu digo isso para falar um pouco do ocorrido no final de semana com o menino Pietro e, a partir dele, analisar o quadro de assistência à saúde infantil no Estado, buscando único e exclusivamente prestar contribuição realmente às políticas públicas de saúde no Maranhão. O Pietro foi um menino com quadro de hidrocefalia, mielomeningocele, paralisia cerebral, quadros tanto de origem congênita como resultantes de uma inadequada assistência ao parto, que evoluiu com uma pneumonia. No curso da internação do Pietro no hospital, ele teve uma pneumonia que teve que tratar com antibióticos. Isso terminou prolongando a internação no Hospital da Criança. O Hospital da Criança, para quem não sabe, hoje ele não tem centro cirúrgico, né? A reforma ainda não foi concluída e, momentaneamente, não há prazo para a finalização dela. Então, ele necessitou sair do hospital para fazer 2 procedimentos que são extremamente simples, que é uma gastrostomia e uma traqueostomia. São procedimentos para alimentá-lo e facilitar a sua respiração. São procedimentos simples, mas que, por conta da grande demanda do Hospital Juvencio Matos, que é estadual, e do Hospital Materno-Infantil, houve uma demora para essa transferência, que é natural quando há uma sobrecarga hospitalar. Parabenizamos os atores envolvidos nessa transferência, principalmente a equipe da regulação de leitos do Estado do Maranhão. Parabenizar também ao secretário estadual Carlos Lula e ao secretário municipal de saúde Lula Filho. É inegável que houve avanços nos últimos anos dentro da assistência à saúde no Maranhão, inauguração de novos hospitais, elaboração de programas de maior assistência, de democratização do acesso, principalmente. Mas os avanços não podem nos cegar quanto à necessidade de vencer os retrocessos. E é inegável que tem um problema muito sério hoje ainda com os leitos de UTI, tanto neonatal, que vão com aquelas crianças até 30 dias de vida, quanto os de UTI pediátrico, onde o cenário é ainda mais grave, que vai até 13 anos e 11 meses de vida para ocupar o leito. Mais do que salvar uma vida, a gente pega um caso desses aí que é muito emblemático, e, por vezes, ele toma a atenção das redes sociais, mobiliza recursos, mobiliza esforços, mobiliza paixões, né? Mobiliza toda a opinião pública, mas, às vezes, a gente tem que pensar do que, mais do que salvar apenas uma vida, a gente tem que olhar para a necessidade do macrosistema ser ajustado à demanda. E o nosso dever como parlamentar é esse. Hoje, o cenário ideal, do ponto de vista de orientação do Ministério da Saúde, é que para a UTI pediátrica exista 4 leitos para cada 10 mil habitantes pediátricos na faixa etária. No Maranhão, calcula-se que tenhamos cerca de 1.200.000 habitantes nessa faixa etária. Então, teríamos que ter próximo de 400 leitos de UTI pediátrica no Estado. Quanto à UTI neonatal, aquela que recebe as crianças nos primeiros dias de vida e que tem um papel fundamental na impactação da sobrevida ou não desses menores, teríamos que ter 4 leitos para 1.000 nascidos vivos para essas UTIs neonatais. O custo de implantação de um leito desse não é pequeno. É em torno de R$100 mil só em termos de equipamentos.
E, em termos de custeio, nós também temos uma despesa importante. Lembrando que o SUS paga por uma diária dessas de UTI neonatal de R$ 139,00 a R$ 567,32, mais ou menos, por dia, né? A realidade maranhense ainda está aquém do ideal, tanto no município de São Luís, quanto na distribuição de leitos pelo interior do Maranhão. O Maranhão, para vocês terem ideia, hoje ele tem um déficit de 274 leitos de UTI neonatal, o que nos dá a média inadequada de 1,18 leito de UTI para 10 mil habitantes. Para ter ideia, no Sudeste a média é de 4 leitos. No Rio de Janeiro a média é de 5,58. Ou seja, nós estamos ainda muito longe do que é o mínimo que se espera. O Hospital da Criança, hoje ele tem em torno de 86 leitos. Não tem nenhum leito de UTI pediátrica no hospital. Existe a contemplação prevista para a reforma, porém, há um atraso significante da obra, orçada em 15 milhões de reais, para que haja continuidade e finalização das atividades. Hoje, com 60 leitos, mais 14 leitos de área vermelha, que, para quem não sabe, parece muito com um leito de UTI, mas, por exemplo, ele não permite que faça hemodiálise numa criança, caso seja necessário. Então, temos 14 leitos emergenciais, de área vermelha, e mais 6 leitos de área amarela. Então, o Hospital da Criança funciona em torno aí de 80, 85 leitos. Com a reforma, inicialmente se pensou em 174 leitos para o hospital, o que daria um salto grande de qualidade e de capacidade de atendimento. Uma UTI de 11 leitos, inclusive leito de isolamento, e um centro cirúrgico com 4 grandes salas. Mas, provavelmente, essa capacidade aqui total de 174 leitos inicialmente prevista, ela vai ser reduzida para em torno de 90 a 100 leitos, por conta da dificuldade relatada pelo município de arcar com o custeio. São Luís, hoje, anualmente, gasta mais ou menos 850 milhões de reais, 650 milhões de despesa feita pela Secretaria Municipal de Saúde, 200 milhões para a autarquia Hospital Municipal de Djalma Marques. E é um volume de dinheiro muito alto, gasto em torno de 63% apenas com pagamento de pessoal, o que reduz bastante a margem de aumento para custeio das ações de saúde no hospital. Esse é um problema a ser enfrentado. A outra situação é em nível federal. Nós temos o Hospital Materno Infantil, que é a única unidade do Estado a realizar alguns tipos de procedimentos de complexidade maior, de alta complexidade. A neurocirurgia, lá dentro, realiza a broncoscopia infantil, que é uma das coisas que o Pedro vai ter que sair do Hospital Juvencio Matos e ir ao materno infantil para fazer a broncoscopia, o Pietro, né? A UTI pediátrica do materno é pequena, proporcionalmente. Tem 10 leitos. E temos lá mais 42 leitos de UTI neonatal. Na rede estadual, o cenário também ainda está aquém do que a gente precisa. Nós temos 19 leitos de UTI pediátrica e 105 de UTI neonatal. Então, a gente tem um déficit em torno de 274 leitos de UTI neonatal e de quase 350 leitos de UTI pediátrica. Nossa proposta aqui, em termos de cobrança pública que a gente deve fazer, é necessário ao exercício da atividade parlamentar, é que seja finalizado no menor tempo possível esta obra do Hospital da Criança, que sejam abertos leitos de UTI pediátrica nos hospitais macro-regionais do Estado. Já vi na semana passada uma reunião aí do deputado Felipe com o secretário Carlos Lula, tratando sobre a abertura de leitos de UTI pediátrica no Hospital de Santo Inês, no macro-regional de Santo Inês, investimentos nos hospitais de referência da Grande Ilha. E, claramente, a gente tem déficit ainda de profissionais habilitados para manejar esse tipo de paciente, que não adianta você só abrir a estrutura hospitalar e não ter o profissional qualificado. Então, a gente tem que realmente formar profissionais em pediatria aqui, estimular as residências médicas, os programas de residência em pediatria, neonatologia e cirurgia pediátrica. Temos pouquíssimos cirurgiões pediátricos aqui no Maranhão ainda, e precisamos, mais do que tudo, discutir com os especialistas da comunidade acadêmica, com os profissionais de gestão e assistência, que são as pessoas realmente que fazem o dia a dia. E também aqui, em termos de recursos, creio que, em caso de necessidade, cada um de nós possa destinar para o ano que vem, para a conclusão da obra,
um volume de emendas que considero aqui importante. Mas a gente fala muito de macroestrutura hospitalar, de leitos de UTI, de coisas caras, e nos esquecemos do básico, o pré-natal. Pré-natal são 6 consultas que a gestante precisa fazer no curso da sua gestação, e até um ano atrás, aqui no Maranhão, de 217 municípios, 210 tinham uma cobertura menor do que 25% do pré-natal. A meta de atingimento dessa cobertura, o ideal é que chegue pelo menos a 75%. Isso nos traz, obviamente, complicações, porque a gestante que não faz o pré-natal submete o feto a problemas, transmissão de doenças de mãe para o filho, não reconhecimento precoce de malformações que poderiam ser tratadas de uma maneira melhor. E nos leva ao resultado fatal que nós temos aqui ainda no Brasil, que é uma mortalidade de 44 a 110 óbitos em 100 mil nascidos vivos, que, para vocês terem ideia, no Japão é de 6. Ou seja, nós estamos com uma mortalidade de quase 20 vezes maior ainda no Japão, em alguns cenários. É óbvio que o pré-natal vai reduzir as complicações de parto, tem estudos internacionais que indicam que teremos uma redução de até 90% das complicações, e já há aqui no Estado iniciativas positivas, como, por exemplo, o cheque cesta básica gestante, que ele é um valor de R$ 900, que ele é pago em 9 parcelas, 6 antes da gestação chegar ao término e mais 3 após o nascimento da criança. Então, é uma boa iniciativa, sem dúvida, mas mais do que isso, mais do que estimular com recursos financeiros, nós temos que investir em educação, inclusive educação sexual e planejamento familiar, na contramão do que é a orientação hoje de Brasília, do governo Bolsonaro, da ministra Damares. Eu acredito realmente que a gente deva cada vez mais inserir o educador no papel de educação sexual realmente nas escolas, para que as crianças realmente não tenham que recorrer ao site de pornografia para ter uma vida sexual plena aí no seu desenvolvimento. Facilitar o acesso à informação vai nos levar, sem dúvida, ao maior acesso ao sistema de saúde, sempre com foco na prevenção, que é o que, de fato, barateia e assegura uma melhor assistência. Nós convivemos com pobreza, convivemos com sequelas de ignorância e muitas vezes a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, a necessária convivência que nós temos com a tragédia. Mas a gente só não pode ter a indiferença com o mundo à nossa volta, com essas pessoas que morrem dia após dia com causas completamente evitáveis, contornadas, com cada um de nós apenas com o mínimo dever de fazer nada mais do que a sua parte. Muito obrigado.